Boa noite a todos, eu sou a Carmela Gruni, está começando o projeto Desmitificando o Direito aqui na Saraiva do Praia de Belas. Quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui, para nós é uma alegria poder estar fazendo essa atividade. Agradecer o professor Roger Halp Rios, que está aqui do meu lado, e hoje veio falar sobre o direito da antidiscriminação. O professor Roger, ele é formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também tem mestrado pela Universidade Federal em Direito, e doutorado em Direito também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É atualmente conselheiro do International Council of Women Rights Policy e juiz federal. Trabalha na seção judiciária, professor do Centro Universitário Uniriter, o Riter dos Reis, no mestrado estrito sensu Direitos Humanos e na graduação também. O livro, que também é título da palestra, O Direito da Antidiscriminação, é uma obra publicada pela Livraria do Advogado. Quem tiver interesse em adquirir uma das obras dele, pode fazer encomenda aqui na Livraria Saraiva, também pelo site, dá para adquirir. E também pode falar com o professor, também, eventualmente, o que for necessário. É muito importante assim, a participação de vocês, contar com a contribuição de perguntas, de reflexões, e trazendo um pouco da vivência de vocês. O tema, eu acho que de alguma maneira afeta todos nós no âmbito que a gente vive, e trabalhar as diferenças, Então vamos ouvir o que ele vai nos dizer, o que tem esse tema a ver com o nosso cotidiano. E para nós é uma grande satisfação de estar te recebendo, e já de imediato parabenizo pelo tema, que é uma maneira diferente de a gente estar discutindo essa questão. Tem um livro que a gente estava conversando aqui, que é Notícias de Homofobia, publicado pela ONB, está disponível para baixar gratuitamente. Então quem tiver interesse, Notícias de Homofobia pela ONB, vocês podem estar baixando gratuitamente. E o livro esse que a gente também está dando enfoque, o direito da antidiscriminação pela Livraria do Advogado. Então o professor vai ter em torno de 30, 40 minutos para dar a sua apresentação da obra, e vocês podem e devem participar. Então estimulo vocês. Está passando o livro de presença, então o certificado será entregue ao final, agradecendo ao Instituto Cultural, o Instituto de Desenvolvimento Cultural, o IDC, que é um parceiro nosso, aí vocês estão recebendo material, a SMAF também, que é um parceiro nosso, que contribui para a manutenção do projeto. E a Saraiva, que há 10 anos é um grande parceiro, abre suas portas para receber iniciativas que a gente está fazendo aqui. Muito obrigada, então. Com a palavra, o professor Roger Halp Rios. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a Carmela, o convite que recebi. Eu fico muito feliz, muito honrado de estar aqui. E destacar, antes de mais nada, a admiração que eu tenho pessoalmente pela Carmela. A gente nunca teve chance de conviver muito, mas a admiração pelas todas as iniciativas que ela participa, que ela coordena, que ela leva adiante, tanto no direito do cárcere, quanto no Estado de Direito, quanto esse projeto mesmo aqui. Realmente são pessoas assim, mais do que quem fica escrevendo ou lendo, mas são pessoas assim que fazem as coisas acontecer. Então eu quero, sinceramente, dizer que estou muito feliz do convite e dizer que eu admiro, assim, de tudo que eu já vi, do que eu conheço da Carmela, as coisas que ela, as pessoas que estão ao lado dela, têm feito. Realmente é algo muito importante que dá sentido, dá concretude a coisas que nós acreditamos, não só eu, certamente vocês aqui. Então é uma honra, Carmela, receber esse convite de ti, que vindo da pessoa que tem essa trajetória, vale muito mais do que formalidades acadêmicas ou qualquer outro tipo de convênio mais burocrático. Muito obrigado mesmo. Bom, a Carmela disse, o tema que eu vou apresentar, vou tentar ser o mais claro possível, não me alongar para dar tempo de nós conversarmos mais, é o que se chama de direito da antidiscriminação. Essa é uma conversa numa oportunidade dessa de série de conversas que levam o nome Desmitificando o Direito, O direito por si só, não sei se a maioria ou todos aqui que estão sentados, todos são da área. Quem não é do direito aqui, levanta a mão, por favor. Todo mundo? Tem poucas pessoas que não são. Mas então, o direito em geral, às vezes é visto como uma área fechada, hermética, de difícil compreensão, uma área fechada, hermética, E de fato, muitas vezes o é. Então é necessário desmitificar, abrir essa área,
de difícil comunicação, que usa palavras antigas, difíceis, às vezes tem pessoas que usam, né, expressões latinas ou de outras línguas assim por diante, que em nada facilitam a comunicação. Para isso é necessário desmitificar, né, abrir o significado, dizer do que estamos falando, para que viemos, do que servimos e discutir se está servindo, se está cumprindo a tarefa ou não. Isso vale muito para muitas áreas. Por exemplo, se a gente fosse aqui conversar ou discutir sobre coisas muito técnicas, tipo, quais são as causas de interrupção da prescrição penal, né? Para quem não é exatamente da área do direito penal, isso abre uma série de dúvidas, de perguntas, de questões técnicas mesmo, que precisariam ser destrinchadas, desmitificadas. Se a gente falasse de outras áreas, como direito civil ou direito previdenciário, é a mesma coisa. Mas vejam só, a área que eu estou propondo apresentar sucintamente aqui hoje é uma área que talvez poucos de vocês tenham ouvido falar, talvez ninguém tenha ouvido falar, que se chama direito da antidiscriminação. Então, mais do que tentar abrir uma caixa de Pandora de algo que a gente sabe que existe, mas não entende muito bem o que quer dizer, a minha tarefa aqui hoje é diferente, é apresentar uma área pouco conhecida. Eu já começo dizendo que é pouco conhecida entre nós, e eu já começo me perguntando por que ela está começando a ficar conhecida só nos últimos 10 anos, 15 anos mais ou menos. E a resposta não é muito difícil. Vejam só, as coisas têm mudado e com o mundo mudando tem surgido novas questões no direito também. Então, há 20 anos não se estudava direito ambiental. Há 20 anos não se estudava direito da infância e adolescência. Há 20 anos não se estudava direito do consumidor. Há 20 anos, quem trabalha ou estuda com direito previdenciário sabe que o direito previdenciário era muito pouco desenvolvido, era assim algo muito marginal, e hoje já é diferente, hoje já tem um corpo bem grande. Bom, esses temas que eu comecei a mencionar, ambiental, consumidor, idoso, infância, adolescente, não por acaso são temas que se apresentam com essa presença entre nós nos últimos 20 anos, 15 anos. Por quê? Porque são os temas das sociedades democráticas. Como a gente vinha de uma ditadura, onde essas coisas não tinham espaço, evidentemente elas não se colocavam como questões a serem tratadas pelo direito. Com a discriminação se dá da mesma forma, né? Porque quando a gente fala de discriminação, a gente fala de uma visão de que algum tipo de relacionamento social está sendo travado de forma injusta. A gente diz, esse relacionamento é discriminatório, a gente está querendo dizer, esse relacionamento está travado em bases injustas. Pode ser de uma pessoa com uma outra, pode ser com um grupo, pode ser de um grupo com outro, pode ser de uma empresa com outra empresa, pode ser do Estado com uma pessoa, do Estado com uma associação civil, sei lá. Essas questões de não tratar de forma discriminatória são questões típicas dos países democráticos. Como nós viemos de uma ditadura, que só termina mesmo em 88, evidentemente essas questões não estavam em pauta antes. E elas estão cada vez mais começando a estar em pauta. E se a gente pegar qualquer jornal, na TV, no rádio, na internet ou no papel, dos últimos 10 anos, e ler o noticiário sobre as decisões, por exemplo, que o Supremo toma ou que os tribunais tomam, a gente vai ver que esses temas sobre discriminação são os grandes temas. Os grandes temas, por exemplo, quando trata da demarcação de terra indígena da Raposa Serra do Sol. Os grandes temas quando trata, por exemplo, da possibilidade de interrupção de uma gestação por um feto anencéfalo. Os grandes temas quando fala, por exemplo, do crime de racismo contra a etnia judaica, contra a cultura judaica, contra a religião judaica. Eu estou só... Os grandes temas como, por exemplo, o Supremo dizer que cotas nas universidades públicas são constitucionais. Vejam, eu só estou fazendo uma lista de grandes julgamentos que toda a mídia noticiou exaustivamente nos últimos anos no Brasil. Isso porque são os temas da democracia. Porque quando a gente vive em democracia, no mínimo duas coisas aparecem muito claramente. A diversidade e as dificuldades das pessoas de lidarem com a diversidade. É nesse contexto de aparecendo a diversidade, de crenças, de etnias, de raças, de religiões, de visões de mundo e assim por diante. E como nós conseguimos lidar bem ou mal com essa diversidade, que surge explicitamente as questões sobre discriminação. Bom, e o direito, o que tem a ver com isso? O direito pretende tratar das questões importantes da sociedade, pretende ser um instrumento
para que essas questões se desenvolvam de forma mais justa. Logo, nada mais óbvio nesse sentido, né, de que o direito mais e mais tenha que se preocupar com as questões de tratamento igualitário, correto, respeitoso, ou de tratamento desigual, discriminatório, injusto, incorreto. Então é preciso ter clareza também no direito com relação ao que é uma discriminação. Quando que acontecem discriminações? Como se provam as discriminações? Quais são as respostas jurídicas possíveis diante das discriminações? Juntando tudo isso, surgem, especialmente no século XX, mundo afora, uma série de decisões de tribunais, de leis internacionais, de tratados de direitos humanos, de comentários sobre essas leis em formas de artigos, revistas, livros e assim por diante, que formam esse conjunto todo, então, de leis que tratam sobre discriminação, de tratados que tratam sobre discriminação, de decisões que tratam sobre discriminação, de comentários sobre as leis e as decisões, o que no direito a gente chama de doutrina, né? Os livros, os artigos, assim por diante, que tratam sobre isso, tudo esse conjunto de elementos forma o que se chama de direito da antidiscriminação. Assim como, por exemplo, existe um direito do trabalho. O direito do trabalho vai tratar o que é trabalho, quais são os princípios da relação do trabalho, como é que se prova o contrato de trabalho, o que acontece quando o contrato de trabalho é rompido injustamente. Por exemplo, a gente junta tudo isso, então vai ter algo sobre trabalho na Constituição, algo sobre trabalho na CLT, decisões dos tribunais trabalhistas, leis trabalhistas, comentários às decisões e leis trabalhistas, tudo isso forma o direito do trabalho. Assim como existe um direito do trabalho, como um direito civil, existe um direito da antidiscriminação. Ficou claro? E o que forma, então, quais são os assuntos, os temas mais importantes para esse direito da antidiscriminação? Se para o mundo do trabalho, por exemplo, o que é trabalho, o que é relação de trabalho, o que é emprego, o que é carteira de trabalho e assim por diante, quais são os princípios da relação de trabalho, de subordinação, de lealdade, de não sei mais o que, no direito da antidiscriminação nós teremos elementos também que tratam disso. Então nós vamos ter um conceito jurídico de discriminação. Nós vamos ter no direito da antidiscriminação a enunciação de que quais são as modalidades de discriminação. São as chamadas de discriminação direta e indireta. Depois eu vou falar rapidamente sobre isso. Nós vamos ter questões de como se prova a discriminação. Nós vamos ter questões de quais são os princípios, os institutos que respondem a situações de discriminação. Então, tem leis, por exemplo, penais antirracistas, que são leis penais discriminatórias. Tem leis tributárias que estimulam a contratação de pessoas idosas em empresas. São leis para combater a exclusão e a discriminação em função da idade, lá no direito tributário. Nós vamos ter leis no campo do trabalho, por exemplo, para proteger o mercado de trabalho da mulher. Então, nós vamos esse conjunto de leis que vem de várias áreas, que vem do civil, que vem do penal, que vem do tributário, que vem do previdenciário, que vem... Entendem? Juntos, todos esses elementos vão formar o que se chama direito da antidiscriminação. E esses conceitos são os conceitos chaves. Qual é o conceito jurídico de discriminação? Existe isso? É a primeira pergunta. E a resposta é sim, existe um conceito jurídico de discriminação. Qual é a vantagem da gente ter isso claro? Bom, esse não é uma pura vontade de ficar pensando e saber por saber. Esses conceitos surgem literalmente das lutas de grupos discriminados, quando vão aos tribunais, quando vão aos parlamentos, quando brigam na mídia, quando brigam na sociedade civil, para ter seu espaço reconhecido e esse espaço se transforma em direitos. Então, quando nós temos, hoje em dia, na Constituição brasileira, um conceito jurídico de discriminação, e nós temos, isso é importante sublinhar. Às vezes as pessoas não têm muito isso claro, as pessoas do direito, inclusive. Às vezes as pessoas do direito acham que a Constituição brasileira não tem um conceito de discriminação. Ela tem. Sabe então, como é que ela tem? Ela tem porque o Brasil assinou uma convenção, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E ali, essa convenção tem um conceito de discriminação. E a nossa Constituição diz assim, essa convenção vale
como norma constitucional, com a mesma força, com a mesma hierarquia, ou seja, está dentro da nossa Constituição um conceito jurídico de discriminação. E qual é esse conceito? Que é o elemento central, né? Assim como no direito do trabalho, o elemento central é dizer o que é trabalho, assim como no direito de família, o elemento central é dizer o que é família, assim como no direito previdenciário, o elemento central é dizer o que é a relação previdenciária de segurança social, no direito da antidiscriminação, o conceito central será dizer o que é discriminação. E qual é esse conceito? Eu vou me permitir dizer de memória para vocês, e isso vocês podem achar facilmente na internet pesquisando. Eu só peço que vocês me acompanhem nesse conceito. Ele diz o seguinte, textualmente: discriminação é qualquer distinção, restrição, exclusão ou preferência que tenha o propósito tenha a intenção, ou que tenha o efeito, ou seja, que tenha o resultado, de restringir, de anular, de excluir o quê? O reconhecimento de direitos, o exercício de direitos, impede igualdade nos vários campos da vida econômica, social, cultural, privada e assim por diante, sem prejudicar grupos por motivo de raça, sexo, origem, cor, religião, deficiência e outras situações. Eu sei que é um conceito um pouco longo, mas tentem acompanhar de novo. Qualquer distinção, restrição, exclusão ou preferência que tenha o propósito, tenha a intenção, ou que tenha o efeito, que provoque o resultado, mesmo sem ter a intenção. Eu vou falar disso daqui a pouco. O que provoque o resultado de prejudicar, de restringir ou de excluir o que? O reconhecimento, o gozo e o exercício de direitos impede a igualdade. Esse é o conceito jurídico, é uma fórmula que talvez a primeira vez que vocês tenham contato com ela possa parecer um pouco longa e um pouco difícil assim, mas quando a gente começa a ler com atenção, a gente vê que cada palavra dessas tem um porquê, tem um conteúdo aí, tem um objetivo que ela busca enfrentar, que ela busca. Como eu disse, esse conceito, pessoal, ele não é um conceito para bonito, no sentido de vamos formular um conceito complexo, longo. Não, esse conceito é o fruto de todas essas iniciativas de grupos e indivíduos discriminados buscando a garantia de seus direitos num mundo que restringe direitos, exclui direitos. E hoje em dia, né, nós sabemos que essas questões no Brasil e no mundo afora são questões muito delicadas, né? Por uma série de fatores que nós estamos enfrentando, né? Inclusive os ódios, a gente vê, né? Os ódios no mundo afora e no Brasil também, infelizmente, a gente sente e percebe que estão cada vez mais à flor da pele, né? Então, hoje em dia, a gente vive no Brasil e em outros lugares do mundo um momento onde vários, por exemplo, projetos de lei que são feitos para restringir direitos, para excluir grupos, estão aí vindo à tona de novo. Esse é um fenômeno que preocupa, que assusta e que mostra a necessidade, né, de termos clareza sobre isso para buscar respostas sobre isso. Evidentemente o direito não é uma mágica, né? Ele não vai magicamente mudar tudo, mas ele é um elemento importante da equação de uma sociedade. A política é importantíssima, a educação é importantíssima, a economia é importante, a cultura é importante. Bom, o direito tem um papel importante também numa sociedade. E ter um direito capaz de entender o que está acontecendo e propor respostas para isso, então é uma parte importante dessa equação. E desmistificar isso, que é o que a gente se propõe hoje nessa conversa, é muito importante, em primeiro lugar, para quem é do direito. Porque muitas vezes nós ignoramos, nós, estou falando nós do direito, ignoramos solenemente a existência de dentro da Constituição um conceito de discriminação. Ou seja, que vale muito mais do que o Código Civil, do que o Código Penal, do que a CLT, do que o Código de Processo Penal, do que o Código de Processo Civil e assim por diante. Sem desmerecer essas leis que eu mencionei agora, que são importantes. A Constituição é muito mais importante, nós sabemos disso. E ali nós temos um conceito de discriminação que é esse, que eu vou repetir pela terceira e última vez para avançar nessa apresentação que eu estou tentando fazer rapidamente desses elementos que formam essa área que se chama direito da antidiscriminação. Então vejam só, repetindo, se o conceito de discriminação é qualquer distinção, restrição, exclusão ou preferência que tenha, sublinha essa palavra agora, o propósito,
E essa outra, o efeito de prejudicar, restringir, anular, o reconhecimento, o gozo e exercício de direitos em pé de igualdade, desse conceito mesmo, ele já diz para nós quais são as duas principais formas de discriminação que o direito da antidiscriminação, que é uma disciplina que existe no mundo há mais de 50 anos, e no Brasil aos poucos começa a engatinhar, pelo motivo que eu disse, né? Então, duas principais formas de discriminação são percebidas nesse direito à discriminação. Quando diz assim, distinção, restrição, exclusão ou preferência, que tem propósito. O propósito é chamada discriminação direta, discriminação intencional. É a forma mais evidente, digamos assim, que a gente está acostumado a pensar em discriminação quando ouve essa palavra. A pessoa, sei lá, racista que discrimina intencionalmente a outra pessoa em função da raça da outra pessoa. O homem machista que discrimina, querendo discriminar intencionalmente, no mundo do trabalho, por exemplo, através de um assédio moral, sexual, a colega de trabalho. Essa é a ideia de discriminação direta, intencional. Isso vai, na medida que essas coisas vão sendo trazidas, elas vão ficando mais claras, mais perceptíveis. Daí, se foi percebendo que essa discriminação direta, intencional, que ao lado do conceito de discriminação é um dos elementos fundamentais, básicos, importantíssimos no direito da antidiscriminação. Essa discriminação direta começou-se a perceber que ela se dá de vários modos. Então existe a chamada discriminação direta, intencional, explícita. É como colocar num bebedouro aqui uma placa dizendo nesse bebedouro não podem beber pessoas negras, por exemplo, como se fez por muito tempo nos Estados Unidos, até pouco tempo atrás. Isso é uma discriminação direta, intencional, explícita, está ali. É como ter uma lei que diga, por exemplo, mulheres não podem ocupar tais cargos nas Forças Armadas. Isso é uma discriminação direta, explícita. Inclusive o próprio Supremo Tribunal Federal disse que uma lei que excluía de certos cargos de administração mulheres nas Forças Armadas, pelo simples fato de serem mulheres, é uma lei discriminatória, discriminação direta, intencional, explícita. Está escrito ali. Né? Mas a discriminação intencional direta, ela não se dá só na modalidade explícita, ela também se dá na modalidade chamada na aplicação. O que é uma discriminação intencional, direta na aplicação das medidas? Né? Por exemplo, imagine que um shopping center tem uma política de segurança, que diga, não, para ter segurança das pessoas que frequentam o shopping center, nós temos que, as pessoas têm que se comportar do jeito A, B e C, e não do jeito D. Digamos, isso aí não, e esse jeito D não diga respeito à classe, a raça, a religião, a etnia, a cor. Mas digamos que, apesar de não estar escrito nesse regulamento, nada com relação à raça, nada com relação à idade, nada com relação à etnia, o shopping center pega e aplica isso de uma forma mais rigorosa quando se trata de um menino jovem negro. Intencionalmente. Isso é discriminação direta, intencional na aplicação. Infelizmente, a gente ouve muitos exemplos disso, relatos disso em shopping centers de Porto Alegre. Na pergunta envolvimento negro, vocês vão ver N relatos. Busquem as denúncias no Ministério Público Estadual, vocês vão ver algumas denúncias que chegam lá. Né? Ou pensem a legislação de trânsito. A legislação de trânsito não é em si mesma discriminatória, mas ela eventualmente pode ser aplicada de forma discriminatória, mais rigorosamente, contra um grupo do que contra o outro. Isso pode ser intencional e infelizmente acontece. Isso é discriminação direta, intencional na aplicação. Percebe? Não está escrito, mas é aplicado desse modo. E a outra forma de discriminação direta e intencional que o direito da antidiscriminação registra é a chamada discriminação direta e intencional na concepção, no design. O que é isso? É o famoso anúncio de emprego, como tinha poucos anos atrás, dizendo que exige-se boa aparência. Ou seja, não está escrito lá que não vamos aceitar de forma nenhuma pessoas negras, ou pessoas indígenas, ou pessoas gordas, ou sei lá mais o que. Mas ao escrever isso, intencionalmente já se desenha o anúncio de emprego de um modo discriminatório, percebem? Isso também já foi reconhecido, não só no direito do trabalho, mas também no direito constitucional. Por exemplo, vai fazer uma licitação para comprar um bem ou buscar um serviço e desenha o edital da licitação de um jeito tal que no próprio desenho daquelas regras já vai ter um impacto prejudicial para um grupo e benéfico para o outro, intencionalmente. Vejam, isso tudo é intencional, é chamada de discriminação direta.
um direito da antidiscriminação. Decisões, leis que tratem disso ajudam já a perceber várias formas de discriminação e começam a mostrar reações, respostas a essas formas de discriminação. Mas voltemos ao conceito. Discriminação é distinção, restrição, exclusão ou preferência, que tem o propósito, acabamos de ver, né? Discriminação direta, intencional. O que tem o efeito. O que é esse negócio de ter o efeito? É ter o resultado. Mesmo que não seja intencional. É a chamada discriminação indireta, é a discriminação não intencional e é discriminatória. Imaginemos uma sociedade, né, um grupo de pessoas, onde as pessoas não têm a intenção de discriminar quem quer que seja. Imaginemos que quem vai construir um prédio não tem a intenção de discriminar cadeirantes no ingresso nesse prédio. Não é uma pessoa que tem essa vontade, que tem essa consciência, que tem essa, vamos dizer assim, essa maldade, essa injustiça. Mas a pessoa acaba, sem perceber, projetando um prédio inacessível para pessoas que usam cadeiras de roda. Discrimina? Claro que discrimina. Porque a liberdade de locomoção dessas pessoas fica restrita, quando não eliminada. Mas eu não queria, mas esse é o resultado que fez. E para a pessoa que tem a sua liberdade de locomoção restringida, quando não eliminada, esse é o resultado. Está discriminado, não vai poder acessar aquele prédio. Não é intencional, mas é discriminatório, percebe? Pensemos, por exemplo, na universidade pública. A nossa universidade pública, dados da Unesco, tá? Antes do sistema de cotas, que não é nada perfeito, não é perfeito, mas que cumpre várias funções importantes, evidentemente, era uma universidade pública que tinha um sistema de ingresso único, chamado único vestibular de um único jeito. Qual era o resultado desse único vestibular, desse único jeito? Dados da Unesco é que nos cursos mais disputados em universidades públicas, nós tínhamos menos negros e pardos do que tinha a África do Sul, do apártheid de negros em universidades brancas. Vejam assim o escândalo do dado do nosso sistema, o que ele produzia. E eu acredito que quem pensou aquele sistema, e muita gente, inclusive, que defende aquele sistema, não são pessoas que querem discriminar. Não são pessoas que querem excluir. Não são pessoas que têm a intenção de prejudicar. Mas esse é o resultado que aquele sistema produzia. Isso é um típico exemplo de discriminação indireta não intencional. Porque o que interessa quando a gente vai estudar discriminação? O que interessa é investigar o coração da pessoa que eventualmente está perpetrando uma discriminação, ver se é um bom ou um mau coração? Ou o que interessa é perceber que as pessoas não sofram as discriminações, independentemente das boas ou más intenções de quem está na frente delas? Porque eu posso, como diz o ditado popular, o inferno está cheio de boas intenções, né? Eu posso, sinceramente, ter muito boas intenções, mas eu posso viver de um jeito, viver numa certa cultura, numa certa sociedade, cujo resultado, apesar das minhas boas intenções, de eu não ser um monstro, de eu ser uma pessoa boa até, é um resultado injusto, é um resultado prejudicial. Para usar os nossos termos aqui, é um resultado discriminatório. Então, ter clareza de que existe um conceito jurídico que está na Constituição de discriminação, ter clareza dos modos como a discriminação funciona, nos dá, isso está na lei já, nos dá condições para que a gente não só perceba, como para que a gente busque responder. Aí vem um último momento que eu quero salientar aqui para vocês antes de dar a palavra, que são as chamadas respostas. Que respostas um direito da antidiscriminação fornece diante da discriminação? Né? Então, há vários tipos de respostas. Né? Há respostas sancionadoras, como, por exemplo, o empregador ou o colega de trabalho que faz um assédio moral sexual sexista, ele pode ser sancionado, pode ter que pagar uma indenização, por exemplo. Pode ter que cumprir uma penalidade no âmbito do trabalho, por exemplo. Se alguém sofre uma despedida arbitrária, discriminatória no emprego, essa pessoa pode receber o direito de reintegração no emprego ou até uma indenização por isso, ou os dois. Vejam, são todas medidas de sancionar quando houver a discriminação. Essas medidas podem ser trabalhistas, por exemplo, como eu mencionei agora. Essas medidas podem ser penais, por exemplo, criminalizar o racismo. Racismo é crime, é uma medida penal. Claro que medidas penais podem ser muito abertas. Algumas podem ser prisão, outras podem ser uma multa, outras podem ser uma restrição de direitos. Tudo isso são medidas penais possíveis. Então nós temos no Brasil, por exemplo, uma lei antidiscriminatória, do ponto de vista da raça, que é a Lei 7716,
é a lei mais ampla e mais importante, penal no Brasil, que existe sobre questões discriminatórias, né? A Lei 77/16. Né? Bom, nós estava dizendo, podemos ter respostas trabalhistas, podemos ter respostas penais, podemos ter respostas cíveis. A típica resposta civil, por exemplo, é o dano material, ou chamado também, ao lado dele, o dano moral. Né? Digamos que um de nós aqui vai comprar um livro e é uma relação de compra e venda, uma relação civil de consumo, e eventualmente venha a sofrer uma discriminação na aquisição desse livro. Certo? Bom, essa pessoa, hipoteticamente, por sofrer essa discriminação, pode gerar para ela um direito de receber uma indenização por um dano moral, por exemplo, decorrente dessa discriminação. Já uma resposta civil. Então, civil, trabalhista, penal, administrativa. Todas são respostas, vamos dizer assim, repressivas. Repressivas em que sentido? Desencadeiam sanções quando acontece a discriminação. Bom, podemos imaginar outro tipo de respostas ao lado dessas. São respostas de correção das dinâmicas que produzem a discriminação. Ações que tentem quebrar os ciclos e as condutas que vão produzindo as discriminações. Essas ações, mundo afora, que existem quase há 100 anos já, na Índia, na Bélgica, nos Estados Unidos, na Europa, em tudo que é lugar, e mais recentemente no Brasil também, as chamadas ações afirmativas. Ações afirmativas são um dos capítulos, vamos chamar assim, desse direito da antidiscriminação, que busca não simplesmente tentar remediar um dano quando acontece a discriminação, mas perceber qual é a engrenagem que gera a discriminação e atuar para que essa engrenagem comece a ser desmontada e não gere mais a discriminação. Então, se nós temos um sistema escolar que, com relação, por exemplo, a pessoas com deficiência, certo? Ele funciona de um modo discriminatório, segregando pessoas com deficiência do convívio, em prejuízo, em primeiro lugar, das próprias pessoas com deficiência, depois de todos os outros, né? Uma ação afirmativa possível pode ser incentivar, através de incentivos mesmo, incentivos fiscais, incentivos culturais, premiações, bolsas, ou até mesmo obrigando percentagens de pessoas, cotas de pessoas com deficiência, por exemplo, que passem a conviver para quebrar esse ciclo de exclusão. Entende? Então, já são medidas que não estão preocupadas simplesmente em vou ver se existiu um dano e vou sancionar quem fez o dano. Não. Vou ver como funciona o mecanismo e vou criar medidas para que esse mecanismo seja corrigido quando não eliminado, ou atenuado pelo menos. Cada país, cada cultura, cada sociedade tem o seu modo próprio de discriminar. Tem a sua história. Né? Bom, e as medidas têm que ser pensadas conforme cada circunstância. Né? Então, por exemplo, aqui nós, no Brasil, em termos de ações afirmativas, conjugamos critérios econômicos, critérios sociais, critérios raciais. Existe uma conjugação de critérios. Em outros países já não são tantos critérios que são conjugados. Mas eu só estou dando exemplo, porque o mais importante não é discutir se essa política é a mais perfeita, se nós podemos, pelo menos nesse momento agora, né? Nós podemos ajustar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas é entender que existe um direito da antidiscriminação e que os capítulos mais importantes dele, o conceito jurídico de discriminação, a discriminação direta, a discriminação indireta, as medidas de sanção à discriminação, as ações afirmativas, esses capítulos são, primeiro, nascem da luta dos grupos para sair da discriminação. Isso, em alguma medida, tem ocorrido ao longo da história. Se nós apesar de todos os problemas de hoje, se nós compararmos a situação que vemos hoje, há 50 ou 100 anos atrás, ela é melhor, felizmente. Né? Então, eles respondem a lutas, a buscas de direitos bem concretos, pessoas e grupos. E uma vez que a gente tem esse arcabouço, esse conjunto de conceitos, conhecimentos, a gente, agora falando para quem é do direito, não só por dever de profissão, porque para quem é do direito é um dever profissional nosso aplicar na Constituição, mas a gente também, como cidadão, independentemente de ser ou não do direito, nós podemos nos valer dessa riqueza para buscar responder às situações discriminatórias.
O direito da antidiscriminação, então, é uma área do direito que congrega esses conhecimentos práticos e teóricos para buscar essas respostas. E, nesse sentido, ele é muito útil, muito necessário, né? E é algo que a gente não pode se dar ao luxo de não conhecer. É algo que a gente não pode se dar ao luxo. Até porque eu estava dizendo no início, e já encerrando essa minha fala, né? Essas são as questões mais importantes da vida em sociedade hoje, porque são as questões de como nós vivemos juntos num mundo onde haja espaço para cada um ser do seu jeito, onde haja espaço para as diferenças. As diferenças não são um problema, as diferenças são uma riqueza, mas elas são um desafio, vale dizer. Como é que a gente vive bem com elas? Porque viver bem, necessariamente, não significa sempre viver comodamente, mas viver bem. E o direito da antidiscriminação é um instrumento, é um conjunto de conhecimentos que o direito se vale e pode e deve e precisa contribuir nessa caminhada, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade de fazer essa rápida apresentação dessa área, que espero tenha sido claro, eu não tenho falado muito rápido, que é um dos meus defeitos, mas fico, o que eu acho mais importante agora, à disposição para a gente trocar ideias, conversar sobre essas coisas.